Mas não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Até a próxima! Olá, queridos, que bênção estarmos juntos mais uma vez. O tema da nossa mensagem é Desenvolvendo a Salvação. Olha só o que diz a Bíblia aqui no texto, Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, diz o seguinte: Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos orar. Pai, nós colocamos esse tempo aqui de estarmos juntos com o Senhor, ministrando a palavra. Ó Espírito Santo, seja bem-vindo. Nós te convidamos, vem sobre nós te entregamos o controle total. Revela essa palavra nos nossos corações, nos edifica agora, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, essa mensagem é como que uma continuação da mensagem do domingo passado, que foi ministrado sobre o novo nascimento. Amém? Sobre se tornar uma nova criatura ou tornar-se uma nova criatura. Que bênção, né? Que poderoso, o maior de todos os milagres é o milagre do novo nascimento. Agora, uma pessoa, quando ela converte verdadeiramente, ela tem a experiência do novo nascimento, né? E ela se torna uma nova criatura. Aí tem aquele tempo, aquele período gostoso do primeiro amor, aquele momento especial, marcante na vida da gente, que a gente começa a conhecer Jesus, desenvolver um relacionamento com Jesus. Eu lembro, quando eu era novo convertido, logo nos primeiros momentos, assim que eu converti, eu estava tão alegre, tão feliz, tão abençoado, eu estava como que flutuando, não é verdade? Assim leve, parece que tinham tirado um peso grande das minhas costas. Na verdade, a Bíblia fala que acontece isso, realmente, que Jesus ele tira o fardo pesado de nós, né, e coloca um fardo leve. E essa experiência é tão maravilhosa, tão marcante, a experiência do primeiro amor, né? Aí o próximo passo, depois desse momento, a gente precisa desenvolver a nossa salvação. A gente precisa desenvolver a nossa vida espiritual, crescer espiritualmente, crescer na fé, desenvolver a nossa fé. Amém? Desenvolver a nossa fé. E nós podemos comparar o crescimento espiritual, o desenvolvimento da salvação de uma pessoa, com o crescimento da própria pessoa, né? Olha o que diz aqui. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. É assim, a gente quando nasce, fica um bebezinho na fé, e vai sendo cuidado, daqui a um pouco a gente está uma criança. E a criança tem o procedimento próprio de criança, o comportamento próprio de criança, e até legal, né, ver uma criança alegre, animada, brincando. E ela tem aquela inocência, né, aquela imaturidade, que é a coisa própria da criança na fase dela. Aí ela vai crescendo. Agora, quando ela chega na fase da juventude, ou a fase adulta, ela tem que amadurecer. Ela vai começar a ser uma pessoa responsável. Ela tem que ter um comportamento adequado à idade dela, né, ao tempo da vida dela, ao período da vida dela. E ela tem que desenvolver como pessoa, ganhar maturidade, ter discernimento, ter entendimento, ter uma participação, ter responsabilidade e ter um comportamento adequado à idade dela, né, ao período da vida dela, às responsabilidades dela. Assim é desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa salvação, amém? E ganhar maturidade espiritual. E ganhar maturidade espiritual, é sobre isso a ministração da nossa mensagem aqui. Vamos falar sobre o primeiro amor. Logo após o novo nascimento, e a pessoa se torna uma nova criatura, ela passa naquele período do primeiro amor. O que significa isso? Querido, o primeiro amor é o nosso primeiro momento de relacionamento com Jesus, onde nós estamos descobrindo as coisas, onde a gente está recebendo o impacto da salvação, o impacto do poder de Jesus Cristo Nazareno nas nossas vidas. E a gente tem uma paixão, é um fogo ardente, é um amor intenso por Jesus.
né, que a gente fica tão apaixonado por Jesus, pelas coisas do reino, né, e tão maravilhado com essa nova vida, com tudo que está acontecendo. Isso é um momento marcante, um momento impactante na nossa vida. Eu lembro muito bem, né, desse momento da minha vida, do primeiro amor. É um amor intenso por Jesus, que coloca Jesus como prioridade na vida da gente, coloca Jesus como prioridade acima de todas as coisas na vida da gente. Em outras palavras, a gente tem prazer de estar na igreja, a gente está tão faminto, tão sedento pelas coisas de Deus, pela palavra, de conhecer mais a Deus, de conhecer mais princípios da palavra de Deus. A gente se envolve, se empolga até, fica muito animado com novas coisas que a gente descobre. Esse é o momento do primeiro amor, aquela alegria que o Espírito Santo desenvolve em nós, manifesta em nós, por nós termos mudado de vida, né, por o Senhor ter nos libertado, ter nos alcançado, ter nos atraído para a sua presença, e a gente está vivendo, querido, momentos maravilhosos, que é o primeiro amor, amém? Em Apocalipse 2,4 fala a respeito do primeiro amor, que diz o seguinte: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, esse momento do primeiro amor, nós devemos manter esse momento. Na verdade, a nossa vida cristã deve ser assim, cheia da alegria do Senhor, cheia de um amor intenso por Jesus, aquela paixão por Jesus, pelo reino, pelas coisas de Deus, cheio de desejo de crescer em Deus, de servir a Deus, fazer a vontade de Deus, se envolver com as coisas de Deus. A gente deve conservar esse primeiro amor e manter esse primeiro amor. Quando a pessoa chega em certo momento da vida dela, que ela começa a se acostumar com as coisas, né, que não investe mais no reino de Deus, começa a faltar, né, nas reuniões que são importantes para desenvolver a sua fé, desenvolver a sua salvação, é que ela começa a deixar de lado o primeiro amor. Ela não está mais priorizando a Deus, as coisas de Deus como ela devia fazer, e ela perde muito com isso, perde muito com Deus, porque ela começa a colocar outras coisas na vida dela como prioridade na frente de Deus, acima de Deus. E Deus, querido, não quer que nós sejamos assim, amém? E por isso que diz isso em Apocalipse, né? Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então isso é um prejuízo, um dano para a vida da pessoa, ela perder essa essência, essa alegria do primeiro amor, esse amor, essa paixão, essa prioridade. Os novos convertidos, eles estão no primeiro amor, e por isso são muito motivados, muito fervorosos, buscando a Deus, buscando aprender mais coisas, buscando a palavra de Deus. Mas aí chega em determinado momento que cada um de nós, eu e você, somos responsáveis por desenvolver a nossa fé, por desenvolver a nossa salvação, amém, querido? Então é aí, querido, que nós queremos entrar nesse momento, né? Queremos falar sobre como desenvolver a fé, como desenvolver a nossa salvação. Em primeiro lugar, você tem que sempre conservar isso na sua vida, essa paixão, esse fervor por Jesus, essa motivação para servir a Deus com alegria, com amor, com intensidade, essa satisfação, essa alegria de estar na presença de Deus, de estar na igreja, de você sentir a presença do Espírito Santo, de você ficar atento na palavra, vidrado na palavra, e quando você recebe aquela palavra rema no seu espírito, você sabe que Deus está falando contigo, você se alegra com isso. Você tem que conservar isso e manter isso na sua vida. Isso aqui, querido, é muito, muito importante, amém? Muito importante, tá bom? Agora para nós mantermos o primeiro amor e a gente conservar isso aqui, esse estado de graça, né, de alegria, de satisfação, de estar na presença de Deus, a gente precisa, querido, desejar o verdadeiro alimento espiritual. Olha o que diz em 1 Pedro 2,2, o seguinte: desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O que significa esse genuíno leite espiritual? O leite puro. É o leite puro sem mistura, sem adulterações, sem ser aquele leite modificado. Hoje nós já temos no supermercado um leite modificado, que ele tem um preço mais baixo, mas ele tem muitas misturas ali naquele leite para render mais aquele leite, tornar aquele produto mais barato, né? Mas é modificado, é um leite modificado, não é um leite puro.
E a Bíblia está dizendo que nós devemos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, o leite puro, sem adulterações, sem modificações. E esse leite puro significa a genuína palavra de Deus, a pura palavra de Deus, a Bíblia, né? A Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia de capa a capa, ensinada a verdadeira doutrina de Cristo Jesus, o ensinamento da palavra verdadeira, onde a gente recebe o ensinamento da palavra, a instrução da palavra. Você chega em casa, querido, você vai ler a Bíblia, vai conferir, vai pedir revelação do Espírito Santo, vai pedir que o Espírito Santo te ensine, te ajude na palavra. Você tem a palavra de Deus hoje com você, para você ler, buscar Deus, aprender com o Espírito Santo, pegar da fonte da Bíblia, da fonte da palavra, da pessoa do Espírito Santo. Você está recebendo esse ensinamento hoje da palavra aqui, sobre como desenvolver a sua salvação, como desenvolver a sua fé. Mas você pode ir anotando esses textos, você vai aqui na palavra de Deus ver o contexto, estudando, se alimentando, pesquisando o significado de certas palavras para você entendendo melhor. Isso aqui é desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, é desejar a palavra de Deus, se alimentar da palavra, se fortalecer na palavra. A Bíblia diz que nós crescemos na fé, mas a nossa fé, a fé em Cristo Jesus, a verdadeira fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós estamos ouvindo uma pregação como essa, ou quando nós buscamos ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, lendo a Bíblia, lendo a palavra, é isso aqui que é desejar o verdadeiro alimento espiritual, o genuíno leite espiritual. Olha, a palavra traduzida como espiritual, aqui, quando fala nesse versículo, na versão revista e atualizada, ela é a palavra grega lógicos, que vem de logos, né? Você sabe, logos é a palavra, usada muitas vezes no Novo Testamento para referir-se à palavra de Deus, ou até mesmo o verbo de Deus, que é Jesus. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, que diz que Jesus era o verbo, quer dizer, o verbo é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, e viveu entre nós cheio de graça. Quer dizer, a palavra de Deus e Jesus é a mesma coisa. Quando você está se alimentando da palavra, recebendo a palavra na sua vida, no seu espírito, você está desenvolvendo a sua fé, desenvolvendo a sua salvação, né? Recebendo demais de Jesus na sua vida. Isso aqui é muito poderoso, querido. A palavra de Deus, aqui, por exemplo, essa Bíblia tem o Primeiro Testamento e o Novo Testamento. Você sabe que testamento, ele se refere a uma herança que foi deixada de muito valor. Não se deixa herança, alguém que não tem nada, não tem herança para deixar, não deixa herança, não tem nem testamento. A herança só é referida no testamento, ou só é deixada para alguém quando há certo valor, muito valor, riquezas. É por isso que tem um testamento, para deixar a herança. Querido, aqui são dois testamentos, o Primeiro Testamento e o Novo Testamento. Significa que Jesus morreu e Ele deixou uma grande herança para nós. Para nós tomarmos posse dessa herança, nós precisamos conhecer o testamento de Deus. Aqui está na palavra de Deus tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos direito em Cristo Jesus, está aqui na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer isso para nos apropriarmos, para tomar posse, para receber essas riquezas que Deus deixou. São riquezas espirituais, são dons espirituais, são coisas de alto valor. E Deus deixou muitas riquezas aqui para nós, que nós precisamos conhecer para tomar posse, querido. Se alimente da palavra, do verdadeiro, do genuíno leite espiritual, que você vai se fortalecer na fé, você vai estar desenvolvendo a sua salvação, amém? Então, desejar o genuíno, verdadeiro leite espiritual. Glória a Deus. Então, para crescer espiritualmente é importante, querido, ler a Bíblia, descobrir qual a vontade de Deus para a sua vida aqui na palavra, amém? E você colocar em prática essa palavra, né? Aqui está escrito na própria palavra de Deus, que nós devemos nos tornar praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. A pessoa que ouve a palavra e não pratica, é como se ela estivesse enganando a si mesmo, querido. Nós devemos, quando nós conhecemos algo importante que a palavra de Deus nos ensina, nós devemos alinhar nossa vida com a palavra de Deus, amém? Isso aqui, querido, vai trazer crescimento para nós em todas as áreas, o crescimento espiritual, o aumento da nossa fé, né? E você sabe que a fé
ela produz milagres. Quando alguém tem uma fé viva, uma fé poderosa, coisas extraordinárias começam a acontecer na vida dessa pessoa, em favor da vida dessa pessoa, amém? É por isso que nós precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus, amém, querido? Porque isso nos fortalece, isso nos sustenta. A palavra de Deus tem substância, né, que fortalece, que alimenta a nossa fé, a nossa vida espiritual, e nós precisamos disso para crescer espiritualmente, para desenvolver maturidade espiritual, maturidade de fé, para você ter discernimento, entender, né, o reino espiritual ao seu redor, esse reino que você faz parte agora, né, que você precisa entender as engrenagens do reino, a mecânica do reino, quer dizer, a dinâmica do reino, como funciona o reino de Deus. Jesus, ele ensinou, gastou muito tempo para ensinar como é que é o reino de Deus, é assim, assim, o reino de Deus é de tal e tal maneira, e nós vamos conhecendo como funciona o reino de Deus aqui, querido, através da palavra de Deus. Então se alimente da palavra, tire tempo diariamente para ler a Bíblia, querido. Existem vários programas de leitura da Bíblia. Eu mesmo sigo um programa de leitura da Bíblia anual. Dentro desse programa, em um ano, eu leio a Bíblia, né? Eu vou ler a Bíblia, cada um ano lê a Bíblia toda, e é bom a gente ter o desejo de ler a Bíblia toda, conhecer toda a palavra de Deus, para não conhecer só partes isoladas da palavra, mas que você conhecer a Bíblia de capa a capa, saber o que a palavra de Deus diz. Quando tiver alguém pregando a palavra, como eu estou fazendo agora, ministrando, você conhecer a verdadeira, pura palavra de Deus, querido, para você ir confirmando e testificando aquele ensinamento que você está recebendo, se bate com a palavra, amém? Isso aqui quer desejar o puro leite espiritual, a pura palavra de Deus, sem adulteração, sem mistura, em nome de Jesus. Isso aqui que vai trazer o crescimento da nossa fé, o desenvolvimento da nossa salvação, nós possamos alcançar maturidade espiritual dessa forma, em nome de Jesus, amém, querido? Glória a Deus. Então, a gente quando converte, fica no período do primeiro amor, e a gente começa a buscar, a desenvolver nossa salvação, conhecendo a palavra, né? Agora, nós devemos procurar, querido, desenvolver o nosso relacionamento com Deus, tá bom? Olha, vida cristã não é uma religião, né? Nós não somos religiosos, amém? Nós não temos nada a ver com religião, querido, entenda isso, saiba discernir o que é espiritual, o que é religião, tem uma diferença aí, né? Para você entender melhor, essas pessoas que prenderam Jesus, que julgaram Jesus, eles eram religiosos, mas eles não reconheceram o Filho de Deus. Eles conheciam muitas regras, normas, dogmas e muitas coisas, mas não tinham relacionamento com Deus, não conheciam a Deus, não conheciam o Filho de Deus. Quando Jesus veio, eles não conheciam, né? Eles estavam na igreja, estavam fazendo muitas coisas, mas não conheciam a Deus, e nós precisamos andar com Jesus, desenvolver o nosso relacionamento com Jesus, amém? Nós precisamos conhecer mais Jesus, conhecer melhor Jesus. A Bíblia diz, está escrito aqui na palavra, Deus falando o seguinte: o meu povo, ele perece por falta de conhecimento da palavra. Quer dizer, o povo de Deus muitas vezes sofre, passa por situações que geram dano, prejuízo, e muitas vezes fica até oprimido por certas coisas mesmo, por falta de conhecimento da palavra, porque a pessoa não busca conhecer Jesus, não busca conhecer a verdade, não busca conhecer aquilo que ele tem direito em Cristo Jesus, amém? Então, querido, precisamos desenvolver o nosso relacionamento com Jesus, para nós conhecermos melhor Jesus, saber quem é Jesus. Você sabe o que Jesus fez quando ele veio? Ele, quando começou seu ministério, ele chamou seus discípulos, né? Eram pessoas para discipular, 12 pessoas, e ele trouxe aquelas pessoas para perto de si, e aquelas pessoas começaram a conviver com Jesus, a andar com Jesus, a caminhar com Jesus. Para quê? Para eles conhecerem melhor Jesus, saber como Jesus é, o seu comportamento, o seu procedimento, a sua visão, a sua prioridade, como era o coração de Jesus, as suas intenções, né? O seu projeto de vida, o seu alvo de vida, a sua motivação de vida, o propósito de Jesus, o propósito da vinda de Jesus. Jesus está ensinando tudo para eles, Jesus estava ensinando a verdade para eles, ensinando a palavra de Deus para eles, dando explicação da palavra, até do Novo Testamento, que falava sobre ele, que a palavra toda, querida, a Bíblia de capa a capa fala de Jesus. A Bíblia toda só tem sentido quando remete para Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador.
E Jesus veio para viver a palavra. E eles andando com Jesus, vendo a santidade de Jesus, o ensinamento de Jesus, o poder de Deus que fluía através de Jesus. Jesus pegava a palavra e ele ministrava a palavra com poder e autoridade, os milagres aconteciam e as pessoas viam que ele era verdadeiramente filho de Deus. Isso aqui que é andar com Jesus, que é viver com Jesus. E eles começaram a caminhar com Jesus, desenvolver relacionamento com Jesus, conhecer melhor, ficar amigo de Jesus, servir Jesus ali no ministério, adorar o Senhor, amém? Jesus tinha um discípulo tão precioso, que era João. Na verdade, Jesus, dos 12, ele trouxe 3 mais para perto de si, que foi Pedro, Tiago e João. E em alguns lugares, para ressuscitar algumas pessoas, ele só deixava entrar naquela sala, naquele ambiente, só Pedro, Tiago e João. E ali, né, ele fluía melhor junto desses 3 ali, né? Gastava mais tempo com eles, em outras palavras, posso dizer assim, fluía mais. Na verdade, Jesus fluía melhor em todo momento, mas em muitas experiências era mais com esses 3, Pedro, Tiago e João. Mas desses 3 tinha um que era João. E João era tão chegado a Jesus que ele encostava a cabeça no peito de Jesus. Tanto que na hora da Santa Ceia, Jesus estava celebrando a ceia, que Jesus falou que dentre os 12 havia um traidor, e um dos discípulos, acho que foi Pedro, falou para João: pergunta para o mestre aí quem é. Por que ele mesmo não perguntou e pediu para João perguntar para Jesus? Porque ele sabia que João tinha mais intimidade com Jesus. Vamos dizer que João tinha um acesso mais perto por causa da intimidade. Isso aqui, querido, é desenvolver relacionamento com Jesus, amém? Andar com Jesus. Sabe que nós podemos fazer isso hoje, querido, né? Desenvolver relacionamento com Jesus, buscar Jesus, andar com Jesus, andar na sua presença. E isso quer dizer, querido, desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa conhecer o Espírito de Deus, se encher do Espírito Santo, né? Convidar o Espírito Santo quando você for ler a palavra. Convide ele: querido Espírito Santo, vamos ler essa palavra junto comigo. Peço que o Senhor me ensine essa palavra, me dê entendimento, discernimento do que quer dizer as Escrituras, nos determinados assuntos que você estiver lendo ou estudando. Você vai ver, querido, como vai fluir, como vai ser poderoso, como algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Isso aqui é muito importante. Então, para desenvolver a nossa salvação, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus, né? Conhecer mais e melhor Jesus, andar com Jesus, se encher do Espírito Santo, desenvolver íntima e profunda comunhão com o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo passa a morar dentro de nós, querido, e Ele quer desenvolver esse relacionamento conosco. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa, amém? E é uma pessoa que está conosco, que nos ama, que quer desenvolver um relacionamento conosco, em nome de Jesus, amém? E nós precisamos, querido, desenvolver esse relacionamento com Jesus e fluir na comunhão do Espírito Santo, tá bom? Como nós vamos desenvolver esse relacionamento com Deus, né? Além da palavra que nós já ministramos, ler a Bíblia junto com o Espírito Santo, conhecer mais sobre Jesus na palavra. Nós vamos desenvolver relacionamento com Jesus através da oração. Orar é falar com Deus. Quando você for orar, você está tirando tempo para falar com Deus. E a oração, a gente pode fazer nossas petições, orando por nós, pela nossa família, orando pela igreja, mas nós temos também que reconhecer o favor de Deus e a graça de Deus na vida da gente e agradecer, né? Não é só orar, pedir, não, é você agradecer, falar com o Senhor, amém? Conversar com Ele. Olha, o Senhor, Ele vai conversar com você através da palavra, através das pregações. Ele vai falar com certeza com você no seu espírito através da palavra. E você vai falar com o Senhor através da oração, amém? Então desenvolva uma vida de oração. A oração em nós passa a fazer parte do nosso estilo de vida. A oração em nós passa a ser o nosso estilo de vida. Nós vamos viver uma vida de comunhão com Deus, um estilo de vida de oração. Isso aqui é muito importante, amém? Então desenvolva uma vida de oração, amém? Conheça mais sobre a oração, estude sobre a oração, procure ouvir pregações sobre a oração, amém? Peça ajuda dos seus líderes, seus discipuladores sobre a oração, e você vai, querido, desenvolver relacionamento com Deus. Outra forma de você desenvolver um relacionamento com Deus, desenvolver a comunhão com Jesus, a comunhão com o Espírito Santo, é através da verdadeira adoração. Você tirar tempo para adorar a Deus. Nós precisamos tirar tempo na nossa agenda do dia a dia para estar com Deus, amém?
É o nosso tempo sozinho com Deus, tempo de você estar na presença de Deus, para ler a palavra, para orar, para adorar. Olha o que diz a Bíblia em João capítulo 4, versículo 23 e 24, diz o seguinte: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, querido, Deus procura adoradores, Deus busca adoradores. Vamos dizer que o Espírito de Deus está passando os olhos sobre a face da terra, e você está lá adorando ao Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade. Aí a presença do Espírito Santo vem sobre você, e ali você já tem a presença do Deus vivo sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, na igreja, onde você estiver adorando a Deus, buscando a Deus em adoração, amém? É muito importante ter a presença de Deus na vida da gente, querido. Isso é forte, é importante. Então desenvolva essa comunhão com o Senhor, né? Através da palavra, através da oração, através da adoração, praticando isso, em nome de Jesus, amém? E a quarta coisa que eu quero falar aqui, querido, é a importância de nós desenvolvermos um relacionamento saudável com o corpo de Cristo, né? Isso aqui é muito importante. Precisamos desenvolver comunhão com os irmãos, né? Nossos irmãos na fé, da nossa igreja, a nossa família da fé. A nossa igreja passa a ser a nossa família da fé. E dentro da nossa igreja nós temos a nossa célula, onde nós podemos conhecer melhor os irmãos da nossa célula, desenvolver vínculos com eles, desenvolver relacionamentos saudáveis com nossos irmãos na fé, que é o corpo de Cristo. Amém? E através da comunhão com o corpo de Cristo, nós vamos crescer muito espiritualmente. Vamos crescer muito espiritualmente. Olha só. Em Romanos 12, 4, 5 diz o seguinte: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, né? Nós somos membros do corpo de Cristo, formamos o corpo de Cristo, e cada membro tem sua função no corpo. Também você vai ter sua função no corpo, amém? E você vai conhecer essa função desenvolvendo o seu relacionamento com Jesus e o seu relacionamento com os irmãos no corpo de Cristo, estando junto, congregando na cela, estando fiel, frequente, fiel no culto de celebração, vai desenvolvendo a comunhão com os irmãos, a comunhão com o corpo de Cristo. Como viviam os novos convertidos da igreja primitiva? Olha o que diz a Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47, o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Quer dizer, aqui que já estava, que eles perseveravam na palavra, né? E no ensinamento da palavra, na comunhão uns com os outros e orando juntos. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio do apóstolo, quer dizer, acontecia muitas maravilhas de Deus no meio deles, através dos líderes deles. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, quer dizer, eles viviam juntos em comunhão uns com os outros, né? Era uma verdadeira comunidade cristã. Eles vendiam suas propriedades de bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade, quer dizer, eles praticavam assistência social com os necessitados. Diariamente perseveravam unânime no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E dia a dia, diariamente, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Querido, isso era maravilhoso, o estilo de vida que eles tinham, em comunhão com Deus, em comunhão uns com os outros, na oração, na comunhão, partindo o pão, aprendendo a palavra de Deus, praticando a palavra. O Senhor fazia muitos milagres no meio deles, através dos seus pastores, dos seus líderes, né, dos apóstolos, e muitas pessoas eram alcançadas, eram salvas com esse estilo de vida, né, que a primeira igreja, a igreja primitiva, ela desenvolvia, ela vivia, amém? Então é muito importante ter comunhão com os outros cristãos, queridos, porque somente conseguimos crescer de maneira saudável quando nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo, quando nós estamos juntos como irmãos na fé, amém? Então, querido, desenvolver a nossa salvação fala do nosso crescimento espiritual, e isso aqui, querido, é uma parte muito importante da nossa vida cristã, tá bom? Viver para Jesus é um processo contínuo de transformação. É o que todos nós estamos passando, né? Crescendo, desenvolvendo nas áreas importantes da nossa vida, né?
para nós nos tornarmos cristãos maduros, né, que tem maturidade espiritual, que é firme na fé, firme na rocha, que tem uma fé viva, a fé que foi desenvolvida pela palavra de Deus, pela presença, unção do Espírito Santo na igreja. E nós precisamos disso, amém? Para nós termos sucesso na nossa vida espiritual. Querido, invista no seu crescimento espiritual, invista no desenvolvimento da sua salvação, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar por você, querido, em nome de Jesus. Quero colocar a sua vida diante da presença de Deus. Glória a Deus. Pai, eu oro por cada pessoa que está se alimentando comigo da palavra agora nesse momento. Pai, abençoa teu servo e a tua serva. Que haja muito crescimento espiritual, haja muito desenvolvimento da fé de cada um, haja muita presença de Deus, muita unção do Espírito Santo, muita revelação da palavra, muita graça para pôr em prática a palavra na sua vida, no dia a dia, Senhor, e que o Senhor possa abençoar essa vida, Senhor, confirmando a tua palavra através dos líderes, dos pastores, Pai, com sinais, maravilhas, com prodígios, com milagres e com muita salvação de outras pessoas, Senhor, e nós possamos crescer junto como igreja, como corpo de Cristo, e assim possamos agradar o Senhor, glorificar o Senhor com nossas vidas, em nome de Jesus, querido.